Caros irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, pela rádio, e a você, querido irmão e irmã, aqui em nossa paróquia São Luís Gonzaga. Nós estamos no 14º domingo do tempo comum, depois do evangelho que estamos acompanhando de São Mateus, Jesus ter enviado os seus discípulos, ter dado a missão a eles. Hoje ele se dirige de modo especial nesta revelação de quem é Deus para nós. Quantas vezes na nossa vida pensamos, ou o nosso coração tem rezado, meditado, estudado, até para fazer a experiência de Deus. Mas quem é Deus para nós? Que imagem de Deus nós temos? E hoje em dia temos que tomar cuidado porque alguns, ou sempre existiram, alguns que vendem ou passam uma imagem errada de Deus. Aquilo que a palavra nos revela hoje, um Deus que é amor, um Deus que é humilde, um Deus que vem em nosso favor, vem em nossa defesa, mas o seu modo de reinar, o seu reino, é um reino de humildade, um reino de mansidão, um reino de igualdade. E por isso o mundo de hoje talvez vai buscando uma imagem errada de Deus, pois alguns pensam num Deus justiceiro, num Deus vingativo, outros querem e pedem um Deus só milagreiro para vir resolver todos os seus problemas no imediato. Outros podem até querer um Deus de poder, de força. E quantos, infelizmente, em tantos lugares, na sociedade, nas instituições, que vendem uma imagem de egoísmo, de poder, de prepotência. E Deus é o Deus da igualdade, do amor, de acolher a todos, de nos transformar, de nos convidar a esta experiência. E para conhecer profundamente a Deus, devemos ter um coração de sobriedade, um coração de paz, um coração aberto que busque o Senhor. E é exatamente o início do evangelho de hoje, o próprio Jesus elevando uma prece de louvor ao Pai. Pai, eu te louvo, porque escondeste essas coisas aos sábios, aos entendidos, mas as revelastes aos pequeninos. O nosso Deus então tem um olhar de predileção pelos pequenos, pelos humildes, pelos que mais sofrem. O Senhor nos convida então a seguir os seus passos. A primeira leitura que ouvimos lá do Antigo Testamento, do livro de Zacarias, da profecia de Zacarias, chamado Deutero Zacarias, uma segunda parte do texto de Zacarias, e como profecia é esperar algo que vai acontecer. E Zacarias promete então, ou a sua profecia é um rei que vem ao encontro do seu povo montado num jumento, numa cria de jumenta. Ele eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, ele vai quebrar o arco de guerreiro e ele vai anunciar a paz às nações. Veja a imagem que Zacarias trabalha, uma imagem então que a comunidade cristã vê a profecia acontecendo em Jesus Cristo.
Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Não veio com a sua cavalaria, com o seu exército. Mandou Pedro guardar na bainha a sua espada, porque ele não queria violência, mas ele queria a paz. Ele veio anunciar este reino de paz. Pertencer então à família de Jesus é querer também ser e profetizar e viver esta profecia da paz, da humildade, de esperar que este Deus possa nos exaltar. Alguns querem uma exaltação humana. Quantos que gostam de poder, que ficam querendo sempre ser vistos, ser bajulados, outros que gostam tanto de bajular, outros que gostam tanto de favores dos poderosos. O Senhor vem com humildade. O Senhor vem na simplicidade. O Senhor vence e nos propõe a vencer estas batalhas do coração humano. Como Paulo ensina aos romanos, vós não podeis viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o Espírito então nos faça reconhecer que grande amor do Pai Ele nos deu, de sermos chamados teus filhos, de conhecer a Deus naquilo que Ele revela e que Jesus revela. É um dos versículos do Evangelho de hoje ainda. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, meus irmãos, no caminho de Jesus, nós vamos nos encontrar com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No caminho de Jesus, nós vamos nos fazendo discípulos dele. E ele nos convida à conversão. Ele nos convida a uma mudança de vida. Ele nos convida a vir até ele. Vós que estáis cansados, fatigados, nós podemos pensar nos nossos cansaços, nas nossas dores, nos fardos pesados que nós temos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Mas Jesus também fala de um cansaço maior, de conversão, de mudança de vida, de buscá-lo, de querer encontrá-lo. E é neste encontro com Jesus que nós vamos mudando a nossa vida. É neste encontro com Jesus que nós vamos nos sentindo mais capazes, mais fortes em Deus. Nós vamos sendo consolados em nossas aflições. E como Ele mesmo diz, porque eu sou manso e humilde de coração. Que o nosso coração, então, seja semelhante ao coração de Jesus, manso, humilde. Que queiramos, então, esse reino de Jesus, um reino de amor, um reino de paz, um reino de igualdade, e não de desavenças, de discórdias, de brigas, de rivalidades, de maldades humanas. Meus irmãos, vamos vencer estas maldades com o bem. O mundo está imerso em tantas situações desastrosas, guerras, pessoas morrendo de fome, na exclusão, nas maldades, na violência, na pressa exorbitante deste mundo. E esquecemos de sentar diante de Deus e contemplá-lo. De querer, Senhor, faça o meu coração semelhante ao vosso. De vir a este encontro eucarístico e louvar, Senhor, eu te louvo sempre, eu te bendigo, pois tu és maravilhoso. Que o Senhor nos dê um coração capaz de louvar, capaz de reconhecer a Deus, capaz de viver o seu projeto de amor. Num instante de silêncio, coloque essa palavra também no seu coração.
O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus, transforme o nosso coração e que o nosso coração seja semelhante ao vosso. Amém.